Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Dincast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Távia Lorenzo Mota e sou advogado da Amaral e Asbeck Advogados. No episódio de hoje, falaremos sobre a transação de créditos tributários no âmbito da Receita Federal do Brasil. No 48º episódio de nosso Dincast, comentamos que foi publicada a Lei nº 14.375 de 2022, que trouxe alterações substanciais no Instituto da Transação Tributária Federal, regulada pela Lei nº 13.988 de 2020. A transação tributária, que permite a renegociação de débitos com o fisco, passou a ter condições mais vantajosas com a nova lei e, além disso, possibilidade de abranger créditos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil. Para implementar as modificações introduzidas pela Lei nº 14.375 de 2022, a Receita Federal, então, publicou no dia 11 de agosto a Portaria RFB 208 de 2022, para disciplinar os procedimentos, os requisitos e as condições necessárias à realização da transação dos créditos tributários que ainda estão em disputa na esfera administrativa. Assim, não mais os créditos tributários inscritos em dívida ativa ou sob a responsabilidade da PGFN que podem ser negociados com boas condições aos devedores. Agora também, os créditos tributários que estão em discussão administrativa perante a Receita Federal do Brasil, mesmo aqueles pendentes de apresentação de impugnação, recurso, petição ou reclamação administrativa. E são 3 as modalidades previstas para a transação da RFB. 1. Transação por adesão à proposta da RFB. 2. Transação individual proposta pela RFB. E 3. Transação individual proposta pelo contribuinte. Os contribuintes com dívidas abaixo de R$ 1 milhão poderão participar da transação apenas por adesão, ou seja, quando a própria Receita publicar edital. Segundo a imprensa, a Receita Federal irá lançar em 1º de setembro o seu primeiro edital de transação tributária. Para devedores de débitos acima de R$ 1 milhão, podem eles não apenas receberem, mas também proporem a negociação do débito ao fisco, que pode ser de forma simplificada se a dívida estiver entre R$ 1 milhão a R$ 10 milhões. Guardadas as especificidades de cada modalidade, em todas as transações, os descontos podem chegar até 65% do valor total dos créditos a serem negociados, bem como quitados em até 120 parcelas mensais, desde que não sejam débitos previdenciários, que neste caso o prazo máximo de quitação é de 60 meses. A graduação do desconto e do número de parcelas será tomada a partir de alguns parâmetros, especialmente a situação econômica e a capacidade de pagamento do sujeito passivo, bem como a classificação da recuperabilidade dos créditos tributários. Já para pessoas físicas, inclusive microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, instituições de ensino, santas casas da misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil, o desconto das transações pode chegar até 70% e o prazo máximo de quitação para até 145 meses. Outro sim, as transações da Receita Federal têm previsão para permitir, a seu exclusivo critério, flexibilização das regras de arrolamentos e demais garantias,
possibilidade de utilização de créditos líquidos e certos do contribuinte em desfavor da União, reconhecidos em decisão transitada em julgado, ou de precatórios federais próprios ou de terceiros, possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, de titularidade do devedor principal, do responsável tributário ou corresponsável pelo débito, de pessoa jurídica controladora ou controlada, de forma direta ou indireta, ou de sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma pessoa jurídica, até o limite de 70% do saldo remanescente após a incidência dos descontos, se houver. Destarte, não são todos os créditos tributários sobre a administração da RFB que podem ser transigidos, de acordo com a portaria RFB 208 de 2022. São vedados, então, a negociação de valores de indenização por tempo de contribuição confessados nos termos do artigo 45-A da Lei nº 8.212 de 91, valores devidos em decorrência de restituições pagas indevidamente quando de natureza financeira, créditos tributários que sejam objeto de acordo ou transação celebrado pela Advocacia Geral da União, nos termos da Lei nº 9.469 de 97, ou ainda créditos tributários de devedor contumaz, conforme definido em lei específica. A RFB também vedou a acumulação das reduções oferecidas pela transação com quaisquer outras asseguradas na legislação em relação aos créditos abrangidos pela proposta de transação. Para tanto, caso o contribuinte queira migrar de um parcelamento anteriormente deferido para a transação tributária, os benefícios concedidos em programas de parcelamento anteriores, ainda em vigor, serão mantidos, considerados e consolidados para efeitos da transação, que será limitada ao montante referente ao saldo remanescente do respectivo parcelamento. Como exigência, as transações podem envolver a exclusivo critério da Receita Federal, o pagamento de entrada mínima como condição à adesão e à manutenção dos arrolamentos e demais garantias associadas aos débitos transacionados, quando a transação envolver parcelamento, moratória ou diferimento. E cuidado! Caso o contribuinte tenha realizado a transação e posteriormente vier a rescindi-la, não poderá, pelo prazo de 2 anos, formalizar nova transação, ainda que relativa a créditos tributários distintos. Com toda certeza, essa previsão fará com que a taxa de rescisão das negociações diminua. E, por fim, cabe ressaltar que esta portaria RFB 208 de 2022, que acabamos de comentar, entrará em vigor a partir do dia 1º de setembro de 2022, para todas as modalidades de transações, exceto para a transação individual simplificada, que entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, empresário, fique atento! Não deixe de conferir os nossos próximos episódios e publicações que, ao sinal de qualquer novidade sobre o edital de transação tributária pela Receita Federal, vamos comentar aqui. E lembrando que a equipe da Amaral e Asbeck Advogados se coloca à disposição para prestar eventuais esclarecimentos acerca da matéria. Tenha um bom dia!